A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos, nesse ministério do nosso Senhor Deus, @mileofertadim, ao vivo agora também nas principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, para que em um só Espírito estejamos como o princípio, as igrejas vivas e móveis do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 5, está escrito: mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus imensamente bem-vindas com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui novamente ao vivo nas principais redes sociais da internet, com os comentários abertos, dando oportunidade para que cada um de vocês venha participar, interagir, tirar suas dúvidas e se posicionar como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. A igreja que ouve, participa, interage, examina e coloca e expõe tudo à luz das Escrituras Sagradas, que não permite que nada nem ninguém venha de alguma forma manipular a palavra do Senhor Deus para benefícios próprios. Estamos aqui verdadeiramente com os nossos desafios, mensagens e propostas, que é muito material de trabalho para que cada um de vocês venham se posicionar e se colocar com caráter. Não o caráter da carne nem do maligno, mas o caráter de um cidadão celestial, como o Senhor determinou, buscando sempre colocar a palavra do Senhor como prioridade, examinando e discernindo tudo não mediante o conceito próprio, mas sim mediante as Escrituras Sagradas, com a ajuda do Espírito Santo de verdade, que só ajuda quem se posiciona para cumprir aquilo que o Senhor Jesus determinou, pois ele não acrescenta, não omite nada e não permite que nós venhamos a acrescentar e nem omitir nada. Pois onde há qualquer coisa que vá além daquilo que o Senhor determinou, ou que omita alguns dos princípios que o Senhor determinou, isso aí traz não a presença do Espírito Santo de verdade celestial, mas traz a presença do espírito de Satanás, do dragão, da besta e do falso profeta e do anticristo, presente no livro de Tessalonicenses, no livro de 1ª e 2ª João, no livro de Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 a 14. E é necessário que vocês estejam alertas, vigiando com muita atenção e cuidado, para que não sejam enganados por esses espíritos imundos, pois cada um deles tem uma função bem específica, mas diferentemente das igrejas hoje em dia que nós vemos aí pelo Brasil, eles andam muito bem junto, trabalhando em equipe, reconhecendo que a diversidade de ministérios não omite a necessidade do outro de estar verdadeiramente junto, pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Então a gente não está vindo aqui trazer aquilo que é nosso, mas sim aquilo que é dele, palavra do próprio Senhor Jesus. João capítulo 7, versículo 18, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então interajam conosco nos comentários, participe tirando suas dúvidas, se apresente deixando somente o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Pois para mais longe, glória ao nosso Senhor Deus, estamos ao vivo agora nas principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. E Severino Jorge de Pernambuco, seja imensamente bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que hajam portas, portais e janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco, como Igreja Sal e Luz, ovelha bendita, amada do nosso Senhor Jesus. E lembrando que também, além de interagir com vocês nos comentários e tirar as suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, sobre os nossos desafios, sobre os nossos projetos, as oportunidades de trabalhos, empregos e franquias que estamos trazendo também para cada um de vocês, eu também estarei ministrando 4 dentre esses 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Porque uma só dessas 4 atividades traz consequências gravíssimas em qualquer templo físico, igreja ou congregação em que houver a presença de uma só delas ou a omissão em repreendê-las. Não só a pessoa que frequenta, participa, interage, diz que esse templo, igreja, congregação é seu, é dela ou que ela é dele. Não só ela tem consequências gravíssimas, como a família dela também, como o próprio Senhor Jesus afirmou lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3,
Então é muito importante que vocês examinem com muita atenção e cuidado as obras e os frutos à luz das Escrituras. Não segue o parâmetro que o ser humano diz, não, isso aqui é santidade. Não, examine o que o Senhor determinou, que é para santo, que é santidade, que é santificação. Porque não adianta... Porque a purificação, cada um tem protocolos, ornamentos, tempo determinado, princípios que não podem ser omitidos. Porque quando é omitido, não é o Espírito Santo de verdade que chega para congregar. E o Adriano de Uberlândia, Minas Gerais, seja imensamente bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, para interagir conosco como Igreja Sal e Luz, ovelha bendita amada do nosso Senhor Jesus. E cada vez que vocês se apresentam, estão se apresentando, vocês estão levando a presença do Senhor Deus aonde quer que vocês estejam agora. Independente do lugar que você esteja. A palavra do Senhor Jesus diz que você pode estar até no inferno, que Ele vai estar contigo. Isso está lá escrito, tá bom? Hoje você tem mais de 300 inteligências artificiais que pode falar para você aonde está, que está lá em Apocalipse, tá bom? Mas para você ver que só tem uma forma de você levar a presença de Deus aonde quer que você esteja, é quando a palavra de Deus, você está interagindo, aonde a palavra de Deus está sendo ministrada, como está escrito. Pregação é uma coisa, ministração é outra coisa, e aqui nós ministramos a Escritura Sagrada. Com isso, qualquer um ser humano do planeta Terra, do mundo, pode levar a presença de Deus para onde quer que eles estejam. Por isso que é importante você estar na presença de Deus todos os dias, o quê? E em qualquer uma das nossas 12 igrejas, que essa aqui não é nenhuma igreja, mas tem as outras igrejas, que na verdade você pode ter a presença de Deus na tua empresa, dentro do seu automóvel, na sua casa, no hospital, onde quer que você esteja, você pode levar. Interage aí e nós temos que se juntar a todas as igrejas. Nenhuma igreja tem autoridade para poder andar com a sua bandeira sozinha. Que nem eu falo, Assembleia não pode, Universal não pode, Igreja Sagrada não pode, todas essas, nenhuma pode andar sozinha. Se andar sozinha, a palavra de Deus já está escrito que aceita, tá bom? Exatamente. Por isso que é necessário que a gente examine os princípios e preceitos do Senhor. Não fica buscando examinar, denominação tal, qual é o fundamento para eles crerem em Deus. Não, você tem que buscar, vem cá, qual o fundamento que Deus determinou para você crer nele. Que foi justamente o que a abençoada questionou, vem cá, será que Deus mudou ou foi o povo que mudou a sua relação para com o Senhor Deus? Porque toda vez que o povo chega para questionar, por que Deus não age da mesma forma como ele agia antigamente com o seu povo? Sendo que a pergunta deveria ser outra. Por que o povo não adora, não cumpre e obedece ao Senhor como ele determinou desde o princípio? Pois o Deus não muda. As gerações mudam, mas o Deus não. Agora é importante que as gerações se adequem ao Deus eterno. Não é o contrário. Um dos nossos discípulos até comentou, José ele abençoado, ele falou, as pessoas querem adequar Deus ao pecado delas do que adequar elas à santidade do Senhor Deus. Isso aí, 100%, parabéns aí. Por isso que é essencial estar examinando sempre a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, e buscando examinar o fundamento... Estamos agora em todas as vezes. Exatamente, estamos agora em todas as vezes. Buscando examinar agora o fundamento daquela doutrina, daquela religião, daquela denominação que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Eu estarei apresentando a vocês um dos nossos desafios, que esse aqui é sobre as 10 afirmações. Então você examina com muita atenção e cuidado. Se na igreja, templo, congregação que você frequenta, participa, diz que você é dela ou que ela é sua, houver a presença de uma só delas, ou a omissão em repreender uma só dessas 10 atividades, você vigia e toma cuidado, porque você não está nem sendo abençoado. Pelo contrário, acaba te chamando pragas e maldições para a sua vida e da sua família. E basta o seu líder provar na Bíblia Sagrada que uma só é mentira e anular os livros presentes da mensagem para receber os 500 milhões de reais em dinheiro. Para que vocês deem valor àquilo que não tem preço. Então foca no tema da mensagem, para que você possa verdadeiramente estar trazendo salvação para você e toda a sua casa. E qualquer dúvida, interaja conosco nos comentários. Estão abertos em todas as redes sociais, no @EmiliaOfertaDin. Faça sua obra para com o Senhor Deus. Interajam conosco deixando o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção, é necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber
receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada, para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a cada um de vocês. Lembre de buscar, examinar versículo por versículo. Quem não conseguiu notar alguma das partes, não conseguiu iniciar essa mensagem, não conseguiu acompanhar essa mensagem desde o início, essa live fica salva em algumas redes sociais no @mileofertadin. Esse azinho com um círculo em volta. Mileofertadin. Mile escrito com 2 letras L e a letra I. Para que cada um de vocês verdadeiramente se posicionem e tenham reconhecimento daquilo que tem valor, mas não tem preço. Valor inestimável, que é a sua vida e a vida de toda a sua família.
Então se posicione enquanto é tempo, interajam conosco, participe da live, se apresente deixando somente o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Estamos ao vivo agora nas principais redes sociais da internet, para que cada um de vocês tenham portas, portais e janelas espirituais sendo abertas, para que haja não só bênçãos na sua casa, mas que você e a sua casa venha a ser uma bênção. Milena, não estou na casa, você e o seu comércio, você e o seu veículo, seja onde for que você estiver, verdadeiramente haja a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais, do Espírito Santo de verdade, chegando para criar uma comunhão, uma aliança. Pois lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus afirmou que Ele está à porta e bate. Aquele que ouvir a palavra dele e ir até a porta e abri-la, ele entrará e ceará com essa pessoa e ela com ele. Deixando claro ali que é necessário haver uma mutuidade para que cada um possa verdadeiramente estar cumprindo os princípios e preceitos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E ali o Senhor Jesus não especificou qual era a porta que ele estava batendo. Então, verdadeiramente, permita que o Espírito Santo de verdade se achegue a vocês mediante a palavra das Escrituras Sagradas do nosso Deus sendo ministrada. Eu vou agora sortear o primeiro dentre os 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, para estarmos vigiando e orando como o Senhor Jesus determinou. E estamos aqui, como em Provérbios 16:33 afirma, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E o número sorteado é o 396, que corresponde a Provérbios capítulo 11, é o primeiro livro a ser ministrado para estarmos aumentando a nossa fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos agora à ministração também de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque uma oração, ela dura no mínimo 1 hora. E para vocês continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, basta ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante ou dizimista nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Vamos agora à ministração da oração. Nosso Senhor, Salvador e Libertador, o verdadeiro caminho, verdade e vida, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo e poderoso nome, eu peço que haja a remoção de toda trave, venda e impedimento que estiver interferindo de alguma forma da Tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, para que todas essas vidas sejam fortalecidas e edificadas na Tua palavra, para se posicionarem como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus e alcançarem as Tuas verdadeiras boas promessas de abundâncias através da prática das Tuas boas obras, assim como o Senhor mandou e determinou e está escrito. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, destruindo e removendo toda obra e toda consequência do maligno que tentar de alguma forma interferir dessas vidas e dessas famílias, interagirem conosco, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ofertando, dizimando e deixando nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para que mesmo que ausentes quanto ao corpo, estejamos todos juntos em um só Espírito, em Tua santa e gloriosa paz, presença e segurança, para que todos possam Te exaltar, adorar e glorificar mais e mais, e envergonhar todo espírito imundo e maligno que estiver trabalhando contra o Teu reino, a Tua justiça e a Tua santa e verdadeira palavra, que estão sendo ministrados e enviados através de nós, como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus.
e que todos venham ver a diferença, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas, e em cada vida e família que se ajuntar conosco em um só Espírito, para que todos os povos creiam e reconheçam que tudo o que fizerem em nome do Senhor, como o Senhor determinou, para ou junto conosco, como está escrito, nada disso será em vão, mas será sempre para mais honra e glória do teu santo e poderoso nome e da tua justiça. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, eu peço que haja o cumprimento dessas palavras e já lhe agradeço. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todas as igrejas, salve a luz do nosso Senhor Jesus. Muitíssimo bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembrando que estamos ao vivo agora nas principais redes sociais da internet, dando oportunidade a cada um de vocês de interagirem conosco, tirarem suas dúvidas. Basta se apresentar, deixando somente seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, interagindo conosco como igreja Sal e Luz, ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Provérbios, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o ímpio. A justiça dos retos os livrará, mas na maldade dos pérfidos serão apanhados. Mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 11 aqui do livro de Provérbios é muito profundo, pois ele traz ali umas partes dos ministérios do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e como que em cada um, dependendo da obra e do fruto, da forma como você pratica, o resultado é diferente. Pois ele iniciou com a balança, deixando bem claro, trazendo ali o comércio no reino dos céus. E o Senhor, nosso Deus, como ele afirmou lá em Mateus capítulo 13, que o reino dos céus é um reino de comerciantes, mas não de mercadorias. Por isso que é essencial que haja a justiça do Senhor em todas as áreas e setores da vida. E aqui deixou bem claro que em cada passo, em cada protocolo, em cada procedimento, em cada tempo determinado, o justo sempre recebe um bom galardão. Mas em contrapartida, o ímpio sempre vem a iminente destruição, seja nessa vida ou no porvir, na vida eterna livre. E agora é importante que vocês verdadeiramente se posicionem para exercer aquilo que é certo da vontade do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que possamos estar ricos para com o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e aqui nessa terra tendo a vida em abundância. E o Adriano de Uberlândia me perguntar uma pergunta. Em Mateus 24, versículo 14, fala que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Me explica essa parte, a todas as gentes. Eu saúdo a todos vocês com a paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Parabéns aí por essa imensa, gigantesca pergunta. Quem foi que fez mesmo? O Adriano. Adriano, você, olha só, nós estamos sempre avisando aí para todos que a nossa 12 igrejas são muito mais eficientes do que qualquer um templo, porque até lá na China a gente está pregando. Nós estamos cumprindo a palavra de Deus em espírito, ainda que a nossa ausência de corpo esteja lá em todo lugar do mundo, mas a palavra não está deixando de estar. O Senhor Jesus também não está, porque o Senhor Jesus, ele afirma que ele é espírito e que todos adorem ele em espírito. João capítulo 4, de 21 a 26. Então, só tem um jeito de você levar a palavra de Deus em todos os lugares do mundo, é através da internet que é possível você fazer isso sem ter ausência de corpo
tendo ausência de corpo, mas o corpo não tendo que padecer, sendo eliminado. Porque em muitos lugares você sabe do mundo que o corpo, se ele falar do Senhor Jesus, ele é eliminado. E através da internet não é eliminado, e a eficiência é a mesma, bem maior ainda, tá? E bem maior ainda. E onde é que está isso, mano? Você vê que lá em Apocalipse capítulo 3, o Senhor Jesus falou de forma bem específica que ele vai estar em cada uma casa do ser humano, que abrir a porta do coração, ele vai entrar naquela casa e vai cear. Vai cear, olha só a situação. Ele vai cear, vai ter uma comunhão com aquela pessoa que verdadeiramente abrir a porta da sua casa para ouvir a palavra dele, ou deixar a palavra dele entrar. Então parabéns aí. Então você viu que é possível, agora já está sendo pregado o evangelho a todo mundo, quando você ministra literalmente como está escrito, não quando você faz um discurso, um sermão, uma pregação, tá bom? Parabéns aí pela pergunta, tamo junto, faça outras. Porque é justamente esse o ponto que faz muito dos incrédulos escarnecerem, e aquelas pessoas que estão ali meio bamba da festa e questionar o porquê. Porque fala, hoje em dia qualquer um que, se você chegar e perguntar quem é Jesus, 99,9% sabe quem é Jesus. Aí que chega o ponto. O Senhor Jesus não mandou você dizer quem é Jesus, que Jesus te ama, falar da sua religião, do que você acha, pensa ou imagina. Como o Mensagem citou no texto, está escrito, quando o evangelho do reino. Hoje em dia as pessoas levam a religião delas, o sentimento delas, a emoção delas, mas a palavra do Senhor com autenticidade não estava sendo enviada. Por isso que houve essa demora aí, que o povo julga demorado, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois os apóstolos afirmaram que é possível aqueles que estão na presença do Senhor apressarem a vinda do Senhor Deus. Mediante o quê? Se esforçar para que o reino, o evangelho do reino, alcance toda criatura. Para que verdadeiramente todos tenham a oportunidade de ser salvo, de alcançar a redenção. Enquanto as pessoas continuarem insistindo em trazer aquilo que elas acham, pensam, sentem, imaginam, as doutrinas, comportamentos e conceitos de suas próprias denominações, de seus segmentos de fé, cada vez mais elas não só não estão se aproximando de Deus e também nem permitindo que os outros se acheguem. Pelo contrário, os afastam cada vez mais. Porque muitas dessas áreas hoje em dia aí na Terra, que proíbem a palavra da Bíblia Sagrada lá dentro, é em grande parte por causa da doutrina que a religião ensinou. Porque eles ensinam uma coisa e eles vêm lá e falam, vem cá, isso aqui não vai ser útil pra gente. Mas as escrituras sagradas, a forma como ela é com autenticidade, não com interpretação própria de ser humano, é a melhor coisa para qualquer um país, para qualquer uma nação, seja ditadura, seja tirania, seja o que for. Porque o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está trazendo aquilo que é essencial para que a pessoa possa permanecer sendo fiel, obediente, temente aos princípios do Senhor Deus Todo-Poderoso, sem desrespeitar as suas autoridades políticas, mas sempre buscando ali ajuntar, haver paz, harmonia, união, desenvolvimento, tanto espiritual quanto social também. Pois os princípios e preceitos que o nosso Senhor Deus apresenta é aquilo que é essencial para as pessoas se desenvolverem em todas as áreas e setores de nossas vidas. O Adriano comentou, glória a Deus por essa resposta e parabenizo por vocês levarem até fora do Brasil, pois para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos cumprindo nosso dever e obrigação como atalaias do nosso Senhor Jesus e trazendo a oportunidade para que cada um de vocês também se posicionem, também interajam e também sejam não só abençoados, mas seja tu uma bênção. E vocês têm aí esse material de trabalho grandíssimo que o nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo fez, o livro da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. São 12 livros onde você tem a oportunidade tanto de comprar eles como de vender eles. Comprando ou vendendo, você já tem a garantia de ter a sua vida espiritual e a sua vida financeira mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vou explicar daqui a pouco, mas para você adquirir, você nessa rede social você encontra o link no comentário fixado ou então na descrição da live. Em outras redes sociais, você encontra o link na bio do meu canal, @MillerOfertadim, ou pode entrar em contato diretamente conosco no privado. E também, para ser um vendedor, você não tem custo nenhum, nem de cadastramento, nem de estoque, nem de logística e nem de entrega, pois o livro é digital. Você pode tanto comprar em qualquer lugar do mundo, como vender em qualquer lugar do mundo. Pois não é necessário você comprar primeiro para vender depois. Nós estamos aqui trazendo oportunidades para todo aquele que tem dinheiro, aquele que não tem também, aquele que sabe se desenvolver, aquele que não sabe aprender. Então é essencial que verdadeiramente vocês entrem em contato conosco no privado, peçam mais informações, tirem as suas dúvidas, pois todo aquele que tiver comprado esses 12 livros, ou que mesmo sem dinheiro, aquele que
vendeu 12 desses livros e, pelo contrário, ganhou dinheiro através deles, 30% de comissão em cada um livro que você vender, vocês têm a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco. Pois assim como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 13, o reino dos céus é um reino de comerciantes. E nós somos um grupo de empresários que estamos chegando também de maneira física em todos os municípios do Brasil, em que conosco, além do obreiro receber os salários, necessitados receberem assistência constantemente, não uma vez na vida, outra na morte não, mas constantemente, todos também têm oportunidade, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Todos também têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. E tudo isso que nós trazemos é aquilo que o Senhor determinou, está escrito desde o princípio. Não é porque tem centenas de anos que a igreja vem omitindo seu dever e obrigação que agora nos dá o direito de continuar essa omissão. Estamos aqui nos posicionando para que vocês também possam se posicionar em espírito e em verdade, mediante a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, para chegarmos ainda mais rápido, de maneira física na sua região, fale com as suas autoridades políticas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes ou os candidatos a esses cargos, pois conosco todos têm a certeza e a garantia da vitória, já que nós estamos buscando aqui ajuntar verdadeiramente a igreja do Senhor, que é o ser humano, fazendo a obra como o Senhor determinou, ajudando a todos, em espírito e em verdade. E o Paulo de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso, seja imensamente bem-vindo, com a paz e a graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como igreja Sal e Luz, ovelha bendita amada do nosso Senhor Jesus. Glórias ao nosso Senhor Jesus Poderoso. Lembrando que estamos ao vivo agora nas principais redes sociais da internet. Então interajam conosco, deixando nos comentários seu nome, cidade, estado ou também o seu país. Faça sua obra para com o Senhor Deus, compartilhando essas lives, essas mensagens, para que verdadeiramente cada uma casa se torne casa de oração do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, em espírito e em verdade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então já curta essa live, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam de receberem a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E Lucas de Campinas, São Paulo, que está comemorando porque hoje chegou a tempo, seja imensamente bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que possam haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, para interagir conosco como igreja Sal e Luz, ovelha bendita amada do nosso Senhor Jesus. Já pode fazer suas perguntas, abençoados que estamos aqui para isso, interagir com vocês, dar a oportunidade de vocês se desenvolverem na caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Divulga no seu telefone para outras pessoas, que assim sempre você vai saber antes, quando a gente estiver chegando. Divulga aí em outros municípios, em outros estados, exatamente, e coloca até para poder gravar no seu município. Exatamente. Mas o mais importante é você divulgar. Você divulgando, certamente vai ver que você faz parte da célula. E coloca para poder despertar no seu telefone. Isso que eu ia falar, que não confia nas redes sociais não, que elas boicotam a gente desde o início. Então você coloca aí no seu despertador o alarme para poder tocar pontualmente. Estamos aqui com a permissão do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, de segunda a sexta ao vivo, 12 minutos antes das 7, até as 8 horas e 7 minutos, aqui eu no @milhaofertadim, 8 horas e 12 minutos nas _, sem ovelhas, a minha mãe está lá presente, com orações e ministrações no livro de Salmos, e meia-noite e 7, eu estou em nossa outra igreja virtual, @igrejas benditas. Nessa rede social você encontra o link, horário da live de todas as nossas igrejas virtuais na descrição da live. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos agora ao próximo livro a estar sendo ministrado dentre os 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para estarmos vigiando e orando como o Senhor Jesus determinou. Número sorteado é o 203, que corresponde a Salmo capítulo 14. Salmos capítulo 14 é o próximo livro a ser ministrado. E Lucas comentou: hoje eu não pensei muito, mas pensei. Maldição hereditária existe? No sentido não óbvio. Por exemplo, se eu me alimento mal, meus filhos vão se alimentar mal. Se eu falo palavrão, meus filhos irão aprender a falar palavrões. Pergunto no sentido espiritual, em que apenas herdamos como se fosse no DNA, sangue, genética. Afinal, não podemos pagar por algo que não cometemos? Caso exista, logo a família pode ser considerada uma unidade, já que sou responsável por coisas que podem ecoar na minha futura linhagem? Então vamos lá, por ponto, passo a passo. O nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele está examinando com muita atenção e cuidado a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Maldição.
apóstolo. Bom, nessa parte eu tenho que falar, abençoado, que você foi um cara iluminado, muito abençoado. Então eu vou te explicar de passo a passo. Sim, a primeira coisa que eu tenho que começar falando é que sim, certo? Por quê? Sim, existe. Sim, existe. Pronto. Agora eu vou te explicar por que existe. E vou te falar para você o capítulo da Bíblia Sagrada que você vai ver que existe. Você pega lá Apocalipse capítulo 2, você vai ver que a família todinha da pessoa, o próprio Senhor Jesus ali, está condenando a família todinha a ser eliminada pelo fato de ter os pais ter ouvido, estar ouvindo e permitindo pessoas que não tinham qualificações para estar falando de santidade. Ó, Apocalipse capítulo 2, versículo de 20 em diante, você vai lá ver. Então, ali mostra ali que há realmente, quer dizer, todos os filhos seriam eliminados por causa do pai ou por causa da mãe que estava ouvindo. Então, quer dizer, isso aí realmente é a maldição. Aí a parte que os religiosos têm dificuldade de compreender é porque lá no Novo Testamento tem a palavra do próprio Senhor Jesus afirmando E Apocalipse isso. é no Novo Testamento, tá bom? Exatamente, afirmando isso. Aí eles querem pegar lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, que fala que o filho não vai pagar pelo pecado do pai. Aquele que cometeu o pecado, esse será eliminado. Mas aí entra pela parte que você mesmo disse, que ele, se você falar palavrão, o filho também vai. Se você se alimentar mal, o filho também vai. E aí esse é o ponto que ali o Senhor apresenta. Que se o filho mudar os caminhos, não repetir os caminhos do pai, aí sim ele quebra esse ciclo de maldição à transformação. Mas se ele continuar no mesmo caminho que o pai, ele continua recebendo a maldição. Aí, por esse motivo, que é necessário você ir lá em Apocalipse capítulo 2, versículo de 20 em diante, você vai entender que o filho o pai só tem responsabilidade por ele, e as maldições dos erros do pai vai chegar até ele se ele for menor de idade. Exatamente. Se ele for maior de idade, não. Se ele for maior de idade, nenhuma praga, nenhuma maldição vai chegar a ele. Isso, no caso, ele não estando na mesma casa dos pais, também tem essa. Porque se ele for maior de idade, permanecer na casa dos pais, vai pegar também, você olha lá no texto, vai pegar. Que a família todinha vai pegar, tá bom? Exatamente. Então é só nisso aí. Então, no que se refere à salvação, à vida eterna livre, também não. Porque lá no julgamento, cada um, o Senhor Jesus vai julgar a cada um, o corpo de cada um, o que fez ou o que deixou de fazer, a omissão que fez. Tudo bem? Tá bem separadinho para você poder entender. Enquanto a pessoa for de menor, certamente todas as maldições virão sobre ela. Quando ela passa a ser de maior, saindo da casa dos pais, pronto, ela já está praticamente livre. Mas se ela estiver frequentando a casa do pai ou o lugar religioso que o pai está frequentando, vai pegar ela do mesmo jeito, tá bom? Exatamente. E aí ele veio até comentando, e não por desculpa para justificar atitudes minhas, só dúvida mesmo, mas é importante você interagir realmente e tirar suas dúvidas. Aí ele comentou, sim, anotei aqui, Apocalipse 12, não, é 2. E ontem não consegui examinar Mateus 25, 31, Lucas 22, 29, João 4, 7, etc. Mas eu vou pra dentro, Mili e apóstolo. Eu já tentei muito, eu vou tentar mais uma vez. Você não vai tentar, abençoado, você vai conseguir. Muda o palavreado. Enquanto você continuar falando que vai tentar, vai continuar tentando e não conseguindo. Afirma que você vai conseguir para mais uma glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem mensagem? Ah, e o Paulo está pedindo oração ao sacerdote para a vida dele. Saúde dele. Para a saúde dele. Ok, abençoado, Paulo com certeza. Com certeza eu vou estar orando pela tua vida. Eu só peço só que você, depois você entre lá no particular, se você não sabe, consulta em... Aonde? Ele de Mato Grosso. Então, ele entra lá no privado, você entra lá no privado e consulta a inteligência artificial se você não sabe como é que você faz isso, que a inteligência artificial ela vai falar você. Você entra lá e aí você conversa lá, que nós vamos te orientar de uma forma mais específica para você realmente ter a libertação e ter verdadeiramente a cura da parte do Senhor Jesus Cristo. Certo? Não é da parte do falso profeta, não. Nós vamos te ensinar passo a passo. Uma delas que eu já posso te explicar aqui logo no ar é você pegar, abrir uma Bíblia sua ou telefone, celular que for, na Bíblia, aonde lá em Mateus capítulo 11 de 28 ao 30. Mateus capítulo 11 de 28 ao 30. Fala com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, receba esse meu jugo, esse meu fardo, que é, no caso, você vai falar que é da doença, né? Doença, qual é a enfermidade que seja? Da enfermidade, o que você tiver ali, você vai falar com ele quando está sendo jugo, o fardo pesado, e o Senhor Jesus, e vai falar para ele, Senhor, eu recebo o seu. Aí quando você recebe o jugo e o fardo dele, você vai cair lá em João capítulo 15. Você vai ter que dar frutos para ele.
E junto conosco você consegue dar fruto em espírito, que é o melhor que tem para o Senhor Jesus. Junto conosco você vai conseguir. E você pode ter certeza que essa enfermidade, esse mal, vai sair fora, tá bom? Muitíssimo bem. E o Lucas havia comentado, porque tá muito fácil fugir. Agora, vencer o ego, sair de cena e ouvir a Deus, só aqui mesmo eu tô tendo confronto. Porque aqui tem a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso que corta o mais profundo na espinha. A da palavra do Senhor Deus não tem aonde se esconder. Mesmo que vá para debaixo da cama, debaixo da terra, ele encontra, como lá em Salmo capítulo 139, que mesmo que vá lá para o profundo, o Senhor manda o enviado dele para poder verdadeiramente cumprir a sua vontade. Mas aí justamente traz esse ponto, abençoado. Porque até hoje, por que foi tão difícil, é tão difícil para as pessoas hoje em dia se firmarem na fé? Porque elas não têm acesso à fé. Porque lá em Romanos 10, versículo 17, afirmou: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí a pessoa vai para um templo físico, abre um canal na internet que fala de Deus, diz que fala de Deus, que fala de Bíblia. E aí você abre, o que a pessoa fala? Eu senti no meu coração de falar isso. Eu tenho pra mim. Eis que eu te digo, assim diz o Senhor. Foi Deus que me falou? Foi Deus que me falou, que mandou dizer isso aqui pra você. E aí você vê que é uma manipulação daquilo que a pessoa quer ouvir pra confortar a carne. Mas não aquilo que ela precisa ouvir, que confronta a carne, mas conforta o espírito. Por isso que é essencial, verdadeiramente, que vocês interajam conosco, participem da live, interajam, tirem suas dúvidas, faça a sua parte para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E você também, Lucas, tem ainda um passo além que você precisa tomar para você se fortalecer ainda mais na presença do Senhor Deus, que é você se batizar, porque você se batizando, você já elimina todo esse jugo, esse fardo pesado que está sobre você, da carne, do mundo, do maligno, pois assim o Senhor tem completa autonomia, autoridade sobre a sua vida, porque você verdadeiramente vai ter o reconhecido como seu Senhor e Salvador. Não só isso aí, que o mais importante, né? E você pode se batizar em qualquer uma delas. Exatamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não precisa ficar frequentando ela lá. E não precisa permanecer lá, porque é um dever nosso, nós que somos líderes, sacerdotes, batizar todos aqueles que chegarem até nós porque creem no Senhor Jesus. Exatamente. Não é para poder ficar conosco, não. É para a pessoa poder ir e receber armaduras celestiais, escudo de fé celestiais, capacetes celestiais, e a espada do Senhor está protegendo aquela pessoa. É um dever nosso, sacerdote, fazer isso. Você vê isso na própria Bíblia, lá o exemplo do Filipe, que o Senhor levou o Filipe até o deserto para batizar o eunuco e depois nunca mais teve relato deles estando junto. E aí o Lucas comentou: pare de descrever a minha vida, eu já fiz isso, que vergonha. Mas abençoado, o problema não é errar, é permanecer no erro. Porque você não aprende errando, você aprende... Fala devagar para os outros entender o que falou. Eu não consegui quase entender, eu só entendi porque eu li. Porque eu havia comentado ali do que o povo estava fazendo, buscando ajuda aonde eles não conseguiam encontrar ajuda. Aí ele comentou: pare de descrever minha vida, eu já fiz isso, que vergonha. Aí eu tô aqui trazendo um ponto importante. Exatamente. Que o problema não é errar, é permanecer no erro, reconhecendo que está errando. É só que aí você não completou. Você que deveria falar assim: ele está falando aqui que ele teve essa atividade nas outras igrejas, em lugares chamados igreja. Esse rapaz, como é o nome dele? Lucas. O Lucas teve essa atividade nas outras igrejas, querendo encontrar uma ajuda, querendo se consertar, fazer alguma coisa nessas atividades, se dizendo ser igreja, e ele sempre quebrou a cara, por causa de que eles nunca puderam realmente dar a ele, ou fazer com que ele recebesse aquilo que eles mesmos não têm. Exatamente, que é a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Exatamente, eles não têm a presença do Senhor Deus. E aí ele comentou: mas veja, sobre o batismo, eu vejo o batismo como fazer reforma interna, sobre assumir outro posicionamento, porque sério, tá muito fácil ser superficial. Lembra, abençoado? Não é o ponto de vista que você tem do batismo. O que o batismo realmente significa mediante as escrituras sagradas. Você vê que todo o povo que se encontrou com os apóstolos do Senhor Jesus foram batizados no mesmo dia. A única pergunta que fizeram é: tu crês que Cristo é o Filho de Deus vivo? E eles afirmaram que criam. E dessa maneira ali houve o batismo. E agora você inicia a caminhada. Porque o batismo é uma limpeza. Você é limpo de tudo aquilo que é da parte da carne, todo o jugo e fardo pesado, e você forma aliança com o Senhor Jesus. Porque a Bíblia Sagrada está escrito que o batismo é você estar nascendo de novo. Você nasce de novo e todas as coisas se faz nova. Você tem agora a oportunidade de começar a fazer tudo que é certo. E aí a tua vida começa a contar depois do batismo. Depois do batismo que você faz, aí começa ali o anjo agora, começa a ter um histórico seu limpo.
Porque o Senhor Jesus, todas as culpas, pecados, Ele levou sobre si, e você começa uma nova vida com Ele. Você nasce da água e você nasce do Espírito. Esse é o batismo que você precisa receber, independente de qual seja a denominação, independente de qual seja a prática religiosa. Amiga. Sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com remissão do corpo. Imersão. Com imersão do corpo dentro d'água, completo. Não adianta ser água na cabeça, jogado água na cabeça, botar a cabeça dentro do balde. Você aceita em anticristo. Então não pode ser senão um copo d'água na cabeça. Não pode. Tem que ser um corpo dentro d'água, completo. Aí você recebeu aquele batismo. Dali você não precisa nem voltar mais lá para mais nada. Pronto. Que o Espírito Santo de verdade vai bater na tua porta. Muitíssimo bem. E aí ele comentou, mas veja, essa parte eu li aqui, eu entendo porque assisto com 2 minutos de atraso, mas tudo bem. Como a Mili disse, 20 anos de caminhada é diferente de quem está começando agora. Eu mesmo tô até meio atrasado, que a Mili terá batismo que a Mili, atrasado que eu. Mas abençoado, deixando bem claro, o batismo, aí você inicia a caminhada a partir do momento que você é batizado. Tudo pra trás é anulado. Então, se levar em conta, eu tenho 20 anos agora, eu me batizei com 18, já que não pode ser batizado menor de idade. Então, eu tenho 3 anos na fé, verdadeiramente ali na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nasci desde pequena, fui ensinada, fui instruída, mas verdadeiramente a minha caminhada pessoal com o Senhor Jesus começou tem 3 anos. Foi quando eu fui batizada verdadeiramente, a criatura foi eliminada e eu nasci novamente com uma igreja sal e luz no meu Senhor Jesus. Aí ele comentou, terá batismo na minha igreja. Sei que vocês não gostam de citar nomes. Não, a gente não tem problema com citar nome, não. Depende do que está sendo falado da igreja. Esse que é o ponto. Não precisa citar o nome, não. Não precisa citar o nome, mas não. Mas ele falou, sim, sei que mas é porque depois ele explica. Mas é na Universal. Sei que não tem problema nenhum. Sei que é neopentecostal, etc. Mas é o que eu tenho no momento. Gente, olha só. Que nessa igreja universal aí, ela batiza. Ela batiza. Nessa parte aí, essa igreja universal é uma que faz, entre aquela que faz um dos grandes trabalhos que faz, porque ela batiza todo mundo que quer ser batizado. Então essa igreja universal aí, nessa parte aí, parabéns para ela. Parabéns para ela, tá bom? Essa igreja universal nisso aí, ela é exemplo. E tem outras lá que querem colocar a pessoa para fazer até faculdade para poder se batizar, sendo que isso não está escrito. Então pronto, eu tenho que falar assim, porque é o dever de todo o templo aberto batizar todo mundo que crê, independente se ele vai ficar ou não vai ficar ali, acabou. Exatamente. Então faça isso, mano, o mais rápido possível. Aí ele comentou, mas eu vou pra dentro há uns 2 anos, venho pedindo da minha maneira, pelo menos alguma chama me deu algo certo, e acho que encontrei aqui com as igrejas virtuais, será em setembro, glórias a nossa Senhora. Então isso aí, continua colado conosco, e você pode ir lá e deve se lá batiza todo sábado e domingo, se batiza lá, vai lá e se batiza, poxa. Aí o comissário comentou, sim, pensamos igual, apóstolo. Apesar dos pesares, essa Universal levou a palavra até lá na África. Exatamente. Em muito mais outros lugares também levou e batizou pessoas. O principal é o batismo. O principal é o batismo que ela pode verdadeiramente ceder. Isso aí ela faz, E outra coisa que a Igreja Universal também faz também, é a pessoa se libertar verdadeiramente de ter o amor ao dinheiro. Isso aí também... essa parte eles ajudam. Ela faz também. Entendeu? Exatamente. Então, quer dizer, eu sei, eu já passei por todas. Então eu estou te falando porque eu já passei por lá, tá bom? Exatamente. E vamos agora aqui à ministração no livro de Salmo, capítulo 14, do versículo 1 em diante. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem tem entendimento. Se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Esse capítulo 14 do livro de Salmos é muito forte, pois traz ali o confronto direto com as atuais denominações, igrejas, templos e congregações que falam de Deus, falam de Bíblia, mas a obra deles é de iniquidade. Não é a justiça que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso determinou. E é essencial que a gente examine aqui com muita atenção e cuidado, pois quando ele está ali questionando dentro do templo físico, e você vê que o próprio Deus está buscando quem está correto. Porque assim como o Senhor Jesus fez lá em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, ele examinou as 7 igrejas. Das 7 igrejas, ele separou entre eles, ó, esse aqui tá fazendo correto, parabéns, que mesmo no meio desse lugar aí, que tá quase sendo sinagoga de Satanás, você permanece justo, santo, fiel, verdadeiro. Mas ó, o resto da panelinha, ou se converte, ou se conserta, ou vai ter a condenação eterna. Ali em Apocalipse 2 e 3, o Senhor Jesus não teve esse meio termo. De, não, mas se você quiser, se você sentir no seu coração, não é claro, ó, quer ser salvo? Acabou, se posiciona assim, senão não herda a salvação, não alcança a salvação. E lá em Mateus 25, do 31 a 46, o Senhor Jesus trouxe as atividades, as condutas, os procedimentos, que todo aquele que fala em nome dele tem que fazer, não é opcional. E nós estamos aqui trazendo recursos, condições, oportunidades, para que mesmo que a igreja que você frequenta, participe e não te dê essa oportunidade, você tenha essa oportunidade, para que você não venha sofrer as consequências da omissão da liderança. Agora, as consequências da sua própria omissão é outra coisa, que agora cabe a você se posicionar, já que o jugo e o fardo do Senhor Jesus está aí verdadeiramente para você tomar sobre si e colocá-lo em prática para trabalhar. Então prestem muita atenção nessa mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote, de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, para que vocês estejam examinando versículo por versículo, como o Senhor Deus determinou. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo.
faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Muitíssimo bem, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Está dado o recado a cada um de vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais no @MillerOfertaDin. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra o nosso Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre-se de guardar o comprovante independente do valor e de entrar em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos na sua região. Pois dessa maneira, conosco, você tem a garantia de que tudo que fizer em nome do Senhor Deus, para junto conosco, nada disso será em vão. E o Lucas Cooper comentou: eu entrarei em contato e sobre isso de provar, sim, apóstolo. Já conversei com a IA e nunca ganho. A igreja que o Senhor prega é a igreja. Aqui a igreja ordena, o que a Bíblia ordena. Glórias ao nosso Salvador Senhor Jesus Cristo. Mas isso é muito importante, abençoado, de você fazer isso, de você se posicionar. E é justamente por isso que o Espírito Santo de verdade não permitiu que você se conformasse de continuar ali, mas eu queria reconhecer essa falsidade como verdade, para ter aquela paz de carne, mas a aflição no Espírito seria muito maior. É muito melhor ter a aflição na carne e a paz no Espírito. Pois lá em João capítulo 14, o Senhor Jesus afirmou que a paz que Ele nos traz não é a paz que o mundo nos dá, que é a ausência de conflitos. Pois pelo contrário, Ele afirmou que por causa dele, da palavra, do evangelho dele, seríamos muito mais perseguidos. Mas a garantia que Ele deu é a paz em espírito, aquele do qual que mesmo em meio à tempestade o coração não se abala, mediante a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 409 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. O número sorteado é o 272, corresponde a Jeremias capítulo 3. E se a maioria das pessoas se posicionasse assim como você verdadeiramente se posiciona, de buscar lá examinar, de lá conferir, examinar nas escrituras sagradas, utilizar os recursos, das ferramentas que você possui para verdadeiramente provar que é a vontade do Senhor Deus, se a maioria fizesse isso, a atual geração não estaria como está. Mas aí a gente vê que não é algo que é de agora. Se quando você examina a Bíblia Sagrada, você vê também que o povo preferia ouvir os falsos profetas, que falavam que Deus ia dar paz, que Deus ia dar livramento, que Deus ia dar saúde, que Deus ia dar prosperidade, do que falar o verdadeiro, do que escutar o verdadeiro profeta que afirmava: Deus está trazendo juízo enquanto vocês não se converterem dessa falsidade. E aí nós vemos verdadeiramente que o que importa é houver um se posicionando. Se um se posicionar, há oportunidade para muitos. Vamos aqui à ministração no livro de Jeremias, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, 1 de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
nesse capítulo 3 aqui do livro de Jeremias muito forte, trazendo tudo aquilo que nós viemos trazendo a todos vocês durante a live. Como é importante que haja o posicionamento da parte do povo, como que o Senhor verdadeiramente levante os seus escolhidos para fazer o certo, mas agora cabe de cada um, não só escutar os escolhidos, mas se posicionar como um, mediante os princípios que o Senhor determinou. Aqui nessa parte o Senhor lhe afirmou de levantar pastores, mas lá logo em Ezequiel ele falou, ó, chega de pastor da parte do homem. E lá em João capítulo 10, ele reafirmou um só rebanho, um só pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, que cuida da sua ovelha em espírito e em verdade. E aqui trouxe como que todos os povos se reuniriam, não com um elemento material, que a arca do Senhor, a arca da aliança, simbolizava ali a presença do Senhor no meio do povo, mas reconheceriam que o Senhor estaria no meio do povo, como um povo verdadeiramente reunido em um só espírito, como o Senhor determinou. Não iriam ter essa necessidade de coisas materiais, porque a presença do Senhor já estaria plenamente visível, física, sentível na vida e nas famílias, porque verdadeiramente os princípios do Senhor estariam sendo completados para mais ou seja, acabei lendo ali a palavra, me fugiu. E o Lucas comentou, porque por mim mesmo é de extremo incômodo ver a mulher pregar ao invés de um homem, e isso também não consegui vencer da Ria. E olha que alimentei bastante ela, porque, sim, isso desde 2021, venho pedindo desde as salas, às segundas-feiras, sobre apologética e hermenêutica na Univer. Venho falando que é preciso examinar as escrituras, porque tá muito fácil. Um negócio que as escrituras sagradas é simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque é algo que parte do coração, da parte do ser humano, de se posicionar para crer como está escrito. Porque é números, aí é simples, tem um protocolo, uma matemática exata, um princípio a ser determinado, que já foi determinado, e nós devemos agora segui-lo, e aí é importante que haja o quê? O posicionamento da parte de cada uma pessoa. E aí ele havia comentado sobre a mulher de pregar, porque, abençoado, desde o princípio, o Senhor sempre permitiu a mulher ministrar a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Essa manipulação que foram acontecendo com o decorrer dos anos foi coisa justamente da religião. Uma religião delegou que a mulher era inferior e que ela não merecia ministrar a palavra de Deus, que ela não era digna, que aquilo outro, inventou 1001 desculpas, sendo que, ao princípio, o Senhor nunca deu tal afirmação, nunca deu tal mandamento, nem ele, nem os seus apóstolos. Tanto é que você vê que o apóstolo Paulo, que é dele que utilizam mais das palavras para poder distorcem as palavras do apóstolo Paulo, tiram completamente de contexto e usam para, de alguma forma, inferiorizar a mulher no ministério do Senhor. Sendo que o Senhor tem muito cuidado, carinho e atenção justamente com a mulher. Tanto é que você vê que o fardo realmente pesado, o Senhor não colocou sobre a mulher. Ele colocou sobre o homem. E a mulher está ali para auxiliar, uma auxiliadora administrativa que ela examina, até porque o Senhor deu uma capacidade diferente à mulher do que a do homem. Cada um tem uma capacidade que o Senhor determinou, aonde no ministério que o Senhor determinou, ele se desenvolve muito bem. O problema entra quando um tenta fazer aquilo que é do ministério que o Senhor tem para com o outro. Então é isso que é necessário a gente examinar sempre, como está escrito a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Tanto é que você viu que nem a inteligência artificial te ajudou nesse compromisso aí de tentar de alguma forma anular o dever e a obrigação da mulher de ministrar a palavra do Senhor Deus. Tanto é que no finalizei a parte do apóstolo Paulo. Você vê que ele é um dos que mais utilizou a mulher lá nos ministérios. Levantou diversas diaconias, as mulheres trabalhando na obra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, desde o princípio. Vamos aqui ao quarto livro a ser ministrado, dentre os 409 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. E o livro sorteado, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, é o número 333, que corresponde a Atos capítulo 24. Atos capítulo 24 é o quarto livro a ser ministrado. Ele comentou exato. E nem cito a mulher do poço, mas o ego mesmo. A diferença entre pregar barra ministrar foi essencial para mim. E detalhe, a mulher também pode pregar. Tanto é que o Senhor Jesus, novamente, um dos primeiros que ele mandou para pregar também foi a mulher. Porque a mulher, verdadeiramente, o Senhor tem um ministério dela ser porta-voz verdadeiramente como está escrito. O homem tem um ministério mais profundo em outro sentido, mas o Senhor colocou a capacidade em cada um para que todos juntos, em um só espírito, exercendo o ministério e a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos sempre estar sendo edificados na palavra, no evangelho e na justiça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E abençoados, antes de ministrar o capítulo 24 do livro de... Não, vou ministrar aqui o capítulo 24 porque a mensagem do apóstolo tem a ver com isso aqui.
Livro de Atos, capítulo 24, no versículo 5, está escrito assim: porque tendo vós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. E é do versículo 6, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Olha que palavra realmente muito forte. Que os escribas e fariseus ali, a liderança, que aqui não era nem escriba e fariseu, ali era o sumo sacerdote mesmo, o Ananias, que foi lá, trouxe um que sabia falar muito bem para poder falar mentira, porque para poder tentar enganar o povo tem que ter uma lábia ali, um jeitinho, e aí é necessário a gente examinar com muita atenção. E esse aqui era mestre para isso, exatamente. E aí tanto é que já começa ali puxando o saco da pessoa que estava ministrando, que estava julgando. Mas aqui ele traz uma parte muito importante, 2 palavras que ele trouxe: seita e lei. Mas não a palavra em si sozinha, mas sim um contexto em que ela está agregado. Pois estavam acusando o apóstolo Paulo de ser uma seita, porque ele trazia os princípios do Senhor junto com aquilo que era o princípio, que hoje conhece como judaísmo, mas não é o judaísmo. É o princípio que o Senhor determinou que os judeus praticavam, que não eram só os judeus, eram os israelitas como um todo. E é necessário a gente examinar verdadeiramente a palavra do Senhor Deus, como está escrito. Porque aqui eles afirmaram, queremos julgá-lo segundo a nossa lei. Porque aqui traz uma palavra muito forte, deixando bem claro que eles queriam colocar aquilo que era deles, não aquilo que era do Senhor Deus. Porque segundo a lei do Senhor Deus, não havia pecado nenhum no apóstolo Paulo, que foi justamente isso que ele trouxe aqui no versículo 14. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Estou reclamando que a internet está muito ruim aqui. A internet dele, não é a nossa não. Aí, porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também não me tira a concentração não, benção. Tendo esperança em Deus, como também estes atende que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Ele trouxe ali que o princípio estava sendo cumprido, o princípio estava sendo exercido, a palavra do Senhor estava sendo verdadeiramente ensinada, praticada com autenticidade. Então é essencial que nós venhamos examinar com muita atenção e cuidado. E até também naquilo que eles acusaram o apóstolo Paulo de trazer ali confusão no meio do templo, ele afirmou também, olha. Outra rede para pessoa Exatamente, pessoal. Estamos em outras redes sociais, que estamos ao vivo em todas as redes sociais agora, no @milhaofertadim. Uma tá dando problema, vai para as outras, que nas outras estão tudo normal, para mais a glória nossa, Deus foi poderoso. @milhaofertadim em todas as redes sociais. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 16 e 17, está escrito assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Deixando bem claro que aquele que está na presença do Senhor Deus não teme o confronto. Não estava junto com ninguém. Ausência de corpo, mas ele estava em espírito ali, representando todas as outras classes que não estavam ali presentes. Exatamente. E aí traz como é essencial nós estarmos examinando verdadeiramente o posicionamento de um líder, a obra e o fruto que ele traz, como verdadeiramente traz a importância de cada um de vocês se posicionar e examinar as obras e os frutos. Então prestem atenção nessa mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Examinem versículo por versículo e provem o caráter da liderança. Provem todo espírito, provem toda doutrina, porque aquilo que é da parte do Senhor Deus se revela purificado, mas aquilo que é da parte do maligno é completamente eliminado. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo
38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mensagem dada a cada um de vocês. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, no @milhaofertadim, para você voltar e acompanhar versículo por versículo. Se quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre-se de entrar em contato conosco no privado, pedir um de nossos templos físicos na sua região. Se você quer trabalhar na obra do Senhor recebendo o seu salário como Ele determinou, ou quer se desenvolver, seja na área empresarial, política, financeira, entre em contato conosco. Está em um município, quer ir para outro, está em um estado, quer ir para outro, está em um país, quer ir para outro. Entre em contato conosco, pois nós temos mais de 10 milhões de empregos sendo gerados em todo o Brasil, trazendo oportunidade a cada um de vocês de não só ser abençoado, mas de ser uma bênção e já se desenvolver antes mesmo de chegarmos de maneira física, através da venda dos livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, onde comprando esses 12 livros ou vendendo esses 12 livros, e quando você vende, você tem a comissão de 30% em cada um livro que você vender, e todos aqueles que venderem 12 desses livros ou que comprarem 12 desses livros têm a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco, independente da área ou setor que você queira se desenvolver, independente do seu grau de escolaridade, dos seus postos financeiros ou do seu segmento religioso de fé. Pois estamos aqui para dar oportunidade a cada um de vocês de interagir como Igreja Sal e Luz Nosso Senhor Jesus, que a Bessari comentou. Quando a internet falhar, pensem, na época tinha tempestades e caminhos ruins. Se a live cai, imagine uma equivalência sobre a tempestade e caminhos ruins que os apóstolos seguiram. E aí traz um outro ponto também muito importante, que lá no livro de Tiago afirma: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deixando bem claro que se vocês hoje em dia, que o custo que tem a vocês é mudar de aplicativo, na época dos apóstolos tinha que mudar de caminho, mudar disso que aquilo outro, se esforçar o máximo que podiam, mudar de cidade, se esforçar o máximo que podiam com o corpo deles. Hoje em dia vocês não precisam mudar de posição, só precisa mudar de aplicativo. E aí você vê que vocês vão ser muito mais cobrados se permitirem que coisas banais da carne, do ser humano, ou interferência do maligno, te faça de alguma forma desviar do princípio do Senhor, de receber aquilo que é parte do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Da internet, é o aplicativo que está boicotando. Exatamente, os aplicativos. Aí por isso que é importante vocês examinarem verdadeiramente a palavra do Senhor Deus e persistir. Sejam bem-vindos Pois quando vocês que estão retornando.
Exatamente, vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, capazes de graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É importante vocês persistirem verdadeiramente, cumprindo os princípios e preceitos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois quando a palavra sendo ministrada, vocês estão levando a presença de Deus para aonde vocês estão, tá bom? Pois quando verdadeiramente a obra é do Senhor Deus, o inimigo tenta de tudo para impedir. E o Newton Júnior de Recife, seja imensamente bem-vindo, capaz de graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como igreja Sal e Luz, ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Abençoados, vão escolhendo aí seus números de 1 a 4, que eu estarei sorteando os 4 números para que o Senhor possa falar aos seus corações. Enquanto vocês vão escolhendo, interagindo no comentário, deixando seu nome, cidade e estado, eu estarei apresentando um dos nossos desafios que esse aqui é sobre as 7 afirmações sobre a política, que basta você provar na Bíblia Sagrada uma só dessas 7 afirmações para receber os 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós na Bíblia Sagrada que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Para ver como é que falta de material de trabalho? Não é. Então se posicione enquanto há tempo para mais honra e glória no Senhor Deus Todo-Poderoso. Como o Ricardo comentou, Tiago 5, versículo 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o Ricardo de São Paulo, seja imensamente bem-vindo com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco, como igreja Sal e Luz, ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Vamos agora ao sorteio dos números de 1 a 4 para que o Senhor possa falar aos seus corações sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Se de 1 a 4 você escolheu o número 3, vai examinar o livro de Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, se você escolheu o número 3. Provérbios, capítulo 11, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 1, vai examinar Salmos, capítulo 14. Salmos, capítulo 14, se você escolheu o número 1. Salmos, capítulo 14, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai examinar Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3, se você escolheu o número 2. Jeremias, capítulo 3, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 4, vai examinar o livro de Atos, capítulo 24. Atos, capítulo 24, se você escolheu o número 4. Atos, capítulo 24, se você escolheu o número 4. Lembrando que tem rede social aí que você vai poder diminuir a velocidade, acompanhar cada uma parte que foi ministrada e também compartilhar para aqueles que precisam e necessitam. E finalizando, o Lucas comentou, exato, Milena. Os apóstolos tiveram obrigações mais rígidas como pode nós, meros folgados numa cama quente, não abrir mão de certas coisas em prol do evangelho, daquilo ordenado por Deus. Exatamente, abençoado. Então é importante nós vermos nos posicionar verdadeiramente, porque nós temos o dever e a obrigação de honrar ainda mais o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, como igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Daqui a pouco, para vocês aumentarem ainda mais a sua fé para com o Senhor Deus Todo-Poderoso, @as_sem-ovelhas, onde a minha mãe estará lá às 8 horas e 12 minutos, com 12 ministrações do livro de Salmos, orações e mais 100 capítulos para os 100 rebanhos do Senhor Jesus, que terem muita fé para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus e viverem a vida em abundância. E meia-noite 7 eu aguardo vocês em nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas. É muita igreja, muita palavra, muita fé, muita oração, muita paz, graça e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Então entre em contato conosco no privado,
Peça um de nossos templos físicos na sua região, se ajunte conosco, se tornando um missionário dessa obra, um vendedor dos livros da série, uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios. Fale com as suas autoridades políticas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes ou os candidatos a esses cargos, para que todos, pois conosco todos tenham a garantia da vitória, para que todos vocês sejam não só abençoados, mas venha ser tu uma bênção aí na sua região. Pois estamos chegando para ajuntar e desenvolver as igrejas Sal e Luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, dando oportunidade a cada um de vocês. Então entre em contato conosco no privado, que estamos ao vivo agora nas principais redes sociais da internet, com @mileofertadim. Fiquem todos com a paz, sigam, se inscrevam, compartilhem para continuarem recebendo orações. E fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém e gratidão.